ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח Hashem. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz. Vamos orar, pessoal? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecidos somos por estarmos aqui nessa manhã, que teu Espírito Santo dirija os nossos passos, que tudo aconteça conforme a tua vontade, que cada versículo seja uma revelação para a nossa vida. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Ok. Pessoal, nós vamos retomar o nosso estudo do primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Hoje é o capítulo 12, né? A gente está tendo alguns intervalos aí, mas acredito que daqui para frente a gente vai normalizar, né? Nós estamos no capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos para a gente poder se conectar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Amém. Vamos lá. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e eu já envelheci e encarneci. E eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja sob testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos daqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e aos vossos pais. Tá bom. Amém, gente. A partir desse ponto, nós estaremos oficialmente cruzando a linha onde o povo de Israel será governado por um rei. Nós estamos no ponto da transição. Antes a gente falou simplesmente do Saul. Hoje nós vamos falar sobre o governo de Saul, né? Esse ponto exato de transição entre a era dos juízes para a era do rei, né? Que agora o povo vai ser governado por um rei. É um novo tempo, diferente, né? Antes só por Deus e dirigido por um juiz, mas agora por um rei. O Samuel, ele começa a perceber que o povo está ansioso, né, para que esse novo governo esteja em operação. O povo está todo animado aqui para que o Saul exerça a sua liderança sobre eles. Então o Samuel, ele vai usar esse capítulo para falar algumas coisas importantes. Primeiro, ele vai colocar esse povo num tribunal, né? É como se ele tivesse um julgamento, e ele vai começar a falar sobre as leis de Deus. Ele vai prestar conta do serviço dele. É como se ele fosse passar a faixa, né, para outra pessoa. E ele vai falar das implicações aqui dessa nova era, onde o povo vai ser governado por um rei humano. Tudo bem? Só para a gente se localizar. O versículo 1 diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes. A gente sente aqui
um teor de rancor, não sei se eu poderia usar essa palavra para Samuel, por ser um homem muito santo, mas há um sentimento aqui de desconforto quando ele diz que ouvi a voz de vocês. Vocês pediram um rei, né? Ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e construí sobre vós um rei. Então, essa atitude de querer um rei humano, ela não é muito agradável aos olhos de Deus, e também não é agradável aos olhos do Samuel, principalmente porque ele sempre foi o líder deles, né? Então, a gente percebe esse sentimento humano aqui de insatisfação no teor das palavras dele. Por isso que ele está dizendo, eu ouvi a vossa voz em tudo que vocês me disseram, e eu construí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Ele disse, eu já envelheci e encaneci, ou seja, estou com o cabelo branco, as minhas canas estão brancas, eu estou velho. E eis que meus filhos estão convosco. Os filhos dele, a gente lembra que os filhos não tinham bom testemunho, tal, não tinham condição de suceder ele, mas ele disse, os meus filhos estão com vocês, né, do jeito que vocês queriam. Ele disse, eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aí no versículo 3 ele diz, eis-me aqui. Esse eis-me aqui, ele usou quando ele era garoto, quando Deus chamou ele. Quando Deus chamou ele a primeira vez, ele falou com o Senhor, eis-me aqui. E agora, na entrega do ministério dele, ou da liderança dele absoluta sobre Israel, ele diz o eis-me aqui, do mesmo jeito, né? Ou seja, eu comecei e estou terminando de maneira certa. Isso aí chama a atenção da gente sobre o nosso ministério pessoal, realizando as coisas de Deus, como a gente deve começar bem e terminar bem, porque nós vamos terminar também, né? Nós não vamos nos eternizar naquilo que a gente está fazendo. Então é importante a gente olhar para o exemplo de Samuel e entender que devemos começar bem e terminar bem a nossa missão, né? A gente não sabe qual será o tempo da nossa missão. E por isso que no versículo 13 ele diz, eis-me aqui. Ele diz, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. O ungido aqui é o Saul, tá? Ele falou, testifiquem contra mim. Ele falou, olha a minha índole, olha o que eu vivi, o que eu fiz, e eu estou aqui para vocês apontarem qualquer falha minha, da minha conduta, ele está dizendo, né? Por isso que ele diz, eis-me aqui. E ele continua dizendo, a quem o boi tomei, né? Ou seja, ofereci sacrifício, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, né? Ele está dizendo o seguinte, me fala aí o dia que eu roubei alguma coisa, né? Me fala o dia que eu roubei um jumento, que eu roubei um boi, né? Que eu defraudei alguém, a quem eu oprimi, de quem eu recebi suborno, tudo isso está no versículo 3. E com ele encobri os meus olhos, fala para mim no que eu roubei, o que eu roubei, quando eu me dei bem, quando eu me vendi, que eu vou restituir tudo. Dá uma sensação de que ele está assim, né, prestando conta e dizendo, vocês escolheram um rei para vocês, uma liderança para vocês, ignorando a minha liderança e principalmente a liderança de Deus, mas eu quero dizer para vocês que essa foi uma decisão de vocês, né? Não foi com base no erro de conduta, ele está dizendo, né? Então ele está deixando isso bem claro para todo mundo, porque talvez as pessoas que estão ali, nem todas participaram desse processo, né? Então diante do povo, ele está dizendo isso, colocando todo o povo diante dele, dizendo, olha, eu estou passando a minha faixa, mas não estou passando porque eu fiz alguma coisa errada, não, porque vocês escolheram outro, né? E estão entendendo isso? Então, se vocês apresentarem alguém que eu roubei um boi, ou um jumento, que eu defraudei, que eu oprimi alguém, eu vou restituir, eu vou pagar tudo. O cara tem tanta certeza de quem ele era, que ele desafia todo o povo a mostrar qualquer tipo de evidência que possa comprometer a conduta dele. Interessante. Então, a primeira coisa que Samuel faz aqui é esclarecer que esse novo rei coroado não foi ideia dele, ok? Ele quer esclarecer
que essa não foi uma ideia dele e nem ideia de Deus. Ele está fazendo as pessoas lembrarem as que escolheram, e aqueles que não escolheram, porque provavelmente uma parte do povo não tomou essa decisão, vai dizer assim, ó, se tem um novo rei, se o governo agora é um rei, como as outras nações, vocês se escolheram. Tá certo? Vamos deixar isso claro, porque depois lá na frente vai dizer, ah não, porque foi, né? Nós estamos vivendo mal por causa disso, porque o Samuel devia estar com a gente, ele abandonou a gente, largou o cargo, né? Entendeu? Então, assim, é muito interessante como que ele está se expressando com esse cuidado, porque ele já sabe no que vai dar. Ele já tem desconfiança no que vai dar, por isso que ele está dizendo assim, lá na frente, se acontecer alguma coisa, vocês não vão dizer que eu larguei vocês, não, vocês que escolheram. Vocês abriram mão de Deus, né? Por isso que ele está esclarecendo que essa não foi a ideia dele nem de Deus, mas sim do próprio coração corrupto do povo. Certo? O coração corrupto do povo que escolheu o rei. Então ele está fazendo uma distinção clara entre ele e a maioria da nação. Ele falou, eu não sou como vocês. Se dependesse de mim, a gente continuava com Deus mesmo. Mas já que vocês querem ser como as outras nações, eu estou respeitando, mas fica claro que essa não é a decisão minha. Está lavando as mãos, está fazendo igual o Pilatos, né? O Pilatos não viu nenhum defeito, nenhuma culpa em Jesus. Ele falou, vocês querem condenar ele? Não vejo nenhum crime nesse homem. Mas já que é assim, deixa eu lavar as minhas mãos, e eu não tenho nada com isso. Então, assim, tem aqui algo bem importante, né, na questão espiritual. A gente viu também nessa decisão do Pilatos de lavar as mãos, que ele acabou isentando o Império Romano de uma maldição muito forte, porque ele fez essa lavadura de mãos em público. Ele fez um ato profético, aí o povo disse, que caia sobre nós as maldições, os fariseus disseram, né? E o que aconteceu? O que aconteceu? A gente viu o Império Romano cada vez mais forte, e depois, lá na frente, no ano 70, acabou que Roma praticamente destruiu o templo, foi saqueado, mulheres foram assassinadas com os filhos na barriga. Então foi um banho de sangue que aconteceu com o povo de Israel por causa dessas palavras, que caia sobre nós as maldições, né? Que a gente fica na nossa conta a crucificação de Jesus, e ficou mesmo. Ficou mesmo. E com isso Pilatos ele isentou tanto Roma como a família dele de todas as maldições sobre isso. Então, da mesma forma, a gente está vendo aqui que o Samuel está tirando a alma dele das consequências que poderiam vir no futuro. Né? Ele está fazendo um ato público dizendo, olha, se acontecer qualquer coisa, vocês têm que lembrar que a decisão é de vocês, não é minha. Tá? Eu não tenho culpa do que vai acontecer com vocês. Eu não tenho culpa se esse rei falhar, porque a minha parte eu fiz bem feito. Então ele está tirando realmente a vida dele desse processo. E realmente ele vai ser um homem que vai morrer íntegro, respeitado, ele vai ser um cara totalmente isento de qualquer tipo de condenação. Ele termina o ministério dele muito bem. O que não acontece com todo mundo, né? Tem gente que encerra de forma ruim. A gente tem que tomar cuidado nos processos que a gente vê na vida. Tem coisas que a gente não deve entrar. Tem coisas que a gente tem que, sabe de uma coisa? Porque a gente pode entrar em situações espirituais complexas demais para a nossa vida que a gente não dá conta. Como é que descobre depois? Entende? Então é muito importante a gente dar os nossos passos de maneira clara, não se envolver, não tentar passar na frente de Deus. Né? Eu tenho muito cuidado com isso na igreja a respeito de ministérios. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, você podia tirar fulano. Eu falo, cara, eu, na hora certa, eu não vou passar na frente de Deus. Esse negócio de tirar, eu tiro, mas se eu tiver autorização de Deus. Quando eu estou tirando, você pode ter certeza que eu tenho certeza do que eu estou fazendo, mas é muito complicado você atravessar um caminho, bota para fora, faz isso, não sei o quê. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se você passar na frente de Deus, você pode ter um comprometimento no seu próprio ministério. Então, às vezes a pessoa fala, pastor, aguenta cada coisa. Não sei se eu aguento muita coisa, mas às vezes a gente está debaixo de uma direção espiritual que está além do que vocês compreendem. Né?
Tem gente que eu coloquei em disciplina, depois eu tirei. O pessoal, mas o pastor, mas já? Eu falei, não, isso aí quem resolve sou eu, não é você. Você não foi chamado para isso. Você tem que aprender a ficar na sua posição. Entendeu? Cada um tem que saber ficar na sua posição. Decisões espirituais da igreja, quem decide sou eu. Ninguém decide. Vocês podem decidir questões logísticas, financeiras, conselho, ninguém, nenhuma liderança da minha igreja, nenhum vice-presidente, tesoureiro tem poder para poder tomar decisões espirituais. Né? Pode ser que os pastores conversem comigo para conciliar alguma coisa, né? Dar uma ideia, assim, pastores ordenados. Agora, decisões espirituais ninguém pode se envolver. Isso a igreja tem que aprender. Quem eu coloco, quem eu tiro, quem eu faço. Quando uma pessoa está exercendo carga espiritual, não entre nessa seara que não é de vocês. Entendeu? Não é de vocês. Ah, pastor, a gente vai comprar isso sim. Aí vocês podem decidir. Agora, quem vai ser ordenado como pastor, quem vai ser tirado, quem vai ser colocado, quem vai pregar, quem não vai pregar, quem vai ficar aqui como sacerdote, quem vai liderar ministério, isso aí só eu posso decidir. Nem a minha mulher se mete nisso. Entende? Então, assim, é complicado esses troços. Então, a gente tem que saber o lugar da gente. Eu não sei o que você fala, pastor, eu sou tesoureiro, então eu queria dar opinião sobre finanças. Ah, beleza, tem direito. Ah, eu sou do administrativo, eu queria dar opinião sobre administração. Beleza. Então, assim, o povo sabe como é que funcionam as coisas. Então, decisões espirituais não se envolvam nisso. Vocês só vão ter dor de cabeça. Eu não negocio. Né? Se eu pegar qualquer pessoa aqui e falar assim, vai pregar amanhã aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Né? A responsabilidade é minha. Né? Porque depois o pessoal da igreja é assim, cada um vai para outra igreja e fica o bobão aqui, né? Igreja é assim, não estou satisfeito, você vai para outra da esquina e eu fico com a pedra nas minhas costas. Funciona assim. Vocês não têm nenhum contrato assinado, vocês vão ficar aqui perpetuamente. Então assim, junta 10, 15, 20, fala, a gente não fica mais aqui, vamos para a igreja do Joãozinho, e o pastor tem que se virar. Tá? Por isso, entendeu? É por isso, é muito fácil para as pessoas falarem, saírem, e deixarem, abandonarem sem justificativa. Então, por isso que as decisões têm que ser. Mas eu sou a pessoa que falo, né? Só que as pessoas não ouvem, né? Eu vou avisando. Vamos, gente, vamos, cada um na sua posição. Vamos seguindo, senão depois você sofre. Vai ouvindo, ouve o que eu estou falando. Por isso que é importante a gente entender o posicionamento de Samuel, se isentando de demais responsabilidades que ele não quer ter com Deus. No versículo 4, então disseram, em nada nos defraudastes, ele diz, não temos nada contra você, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Pelo menos eles estão dizendo, da nossa parte nós não temos nada contra você. Eles não tinham nada do que falar de Samuel. No versículo 5, e ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido, que é o Saul, seja hoje testemunha que nada tens achado na minha mão. Olha como que ele deixa isso claro. Parece que ele está fazendo um registro no mundo espiritual, tá? Se isentando de qualquer responsabilidade espiritual. Porque como profeta ele sabe exatamente o que pode acontecer. Ele diz, o Senhor seja testemunha. Ele chama Deus para o pleito, ele chama Deus para a reunião. Ele fala, o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido, que é o rei, que nada teres achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Certo? A partir daqui, Samuel tirou a alma dele do inferno. Certo? Então ele reafirma as palavras e o povo confirma. Então ficou ligado aqui. Versículo 6. Então disse Samuel ao povo. Aí ele vai começar agora a dar as explicações. O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Então o que Samuel está querendo fazer agora com essas palavras é impressionar o povo com a convicção de que Jeová é Deus e o Deus de seus pais. Versículo 6 novamente. Então disse Samuel ao povo, o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito,
propósito de Samuel: impressionar o povo com a convicção de que Deus é Deus. E que o Deus deles é o Deus soberano Jeová. Ele está dizendo: ó, presta atenção, o Deus de vocês é Jeová. E ele sempre foi o Deus dos pais de vocês. E que eles deviam a existência nacional deles como nação a todas as bênçãos e toda a fidelidade que Deus tinha para com eles. Tá? Ele está dizendo assim, ó, se vocês chegaram a ser nação, é porque Deus fez vocês serem nação. Vocês não podem esquecer disso. Por que ele está falando isso? Porque eles estão escolhendo um rei. Eles estão deixando de ter confiança plena em Deus, escolhendo um rei. E ele está reafirmando isso. Ele diz: todas as bênçãos que vocês receberam foi por causa da fidelidade de Deus. Quando vocês decidiram abrir mão de outros cultos, não serem como as outras nações, e vocês tiveram todo o favor de Deus. E ele disse: a única garantia que vocês terão de sucesso nessa monarquia que vocês criaram agora é entender que é Deus que vai cuidar de vocês, não o rei. Né? Ele está dizendo: a única certeza que vocês terão. Olha como é que o cara é gente boa, né? Se fosse eu, falar assim, então deixa, vocês ficam aí, que deixa eu cuidar da minha vida. Ele está preocupado, ele tirou o time dele de campo, aqui, teoricamente, né, que vai ter algumas intervenções dele ainda, mas ele está preocupado com a nação. Ele continua preocupado com a nação. Ele não disse assim: vocês fiquem agora à vontade com o rei de vocês e seja o que Deus quiser. Não, ele fala o seguinte: Deus vai continuar sendo Deus de vocês, e a única segurança que vocês têm dessa monarquia, embora vocês tenham um rei, vai ser a aliança que vocês terão com Deus. Então não esqueçam disso. Não se apoiem no rei, se apoiem em Deus. Não tenta se apoiar no rei. Não importa se entra o rei, se sai o rei, se fica o rei, se chega o rei novo. Vocês têm que se apoiar no rei, em Deus. Isso é bom para a igreja, né? Isso é bom para a igreja entender. Não importa se entra o pastor, se sai o pastor, se é o outro. O que importa é Deus. Tá? É isso que ele está dizendo. Esse povo que vocês estão escolhendo, esse rei que vocês estão escolhendo, não é quem vai cuidar de vocês, não. Isso que ele está explicando. Aí vocês precisam pensar sobre essas coisas, pessoalmente, sobre as expectativas que a gente coloca em pessoas. Né? No versículo 7, ele diz: agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco. Há um pleito aqui. Esse tom aqui, eles é um tom de julgamento. É isso que está acontecendo, um pleito, né? A gente vai a uma reunião formal, né? Então, assim, ele está dando esse tom aqui: vocês fiquem de pé e eu pleitearei convosco perante o Senhor. Então, nós vamos tratar isso aqui num nível mais sério. Ele diz: sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e os vossos pais. E quando eles estão com toda a expectativa no rei Saul, ele está dizendo: gente, não se empolga não. Não se empolga não, porque é como assim? Imagina que você tem uma igreja que não está indo bem, e aí você fala assim: vamos esperar chegar outro pastor. Entendeu? A igreja não está bem, aí vai chegar outro pastor, aí você fica tudo, vamos esperar outro pastor chegar, que agora é mais ou menos assim. Agora a igreja vai romper para frente, nós estamos na expectativa, quando ele chegar nós já estamos cheios de planos. Aí ele está dizendo o seguinte: vocês não se apoiam no outro pastor, não. Porque o único que vai ajudar vocês é Deus. Vocês esqueceram, vocês não buscaram a ajuda de Deus. Vocês estão na condição que vocês estão. Agora vocês estão colocando expectativa num homem, não vai resolver. Então, como que é interessante isso? O que ele está dizendo, nesse discurso, ele está sendo fiel e flexível para mostrar, embora eles tenham tido uma mudança de governo, que tanto eles queriam, né? A conduta deles ainda é desagradável a Deus. A conduta deles, está dizendo, a conduta de vocês não melhorou. Tá? Embora vocês estão escolhendo um rei para cuidar de vocês, um novo rei para cuidar de vocês. O problema de vocês não é a questão de rei, o problema de vocês é a conduta de vocês. O problema de vocês não é trocar para um pastor melhor, o problema de vocês é que vocês não estão bem, vocês estão achando que vai trocar de liderança e isso vai mudar. Entendeu? Percebeu? É isso que a Bíblia está dizendo. Ele falou: a conduta de vocês é desagradável, então vocês podem trocar.
Pode trocar de mulher, pode trocar de casa, pode trocar de carro, pode trocar do que vocês quiserem. Mas é a conduta de vocês que vai manter vocês na posição que vocês estão. Se vocês não mudarem. Porque vocês estão desagradando a Deus. Agora, ele diz, se vocês permanecessem fiéis a Deus e aos princípios de Deus, vocês vão ser libertos dos males. Vocês vão sair da situação difícil que vocês estão. Deu para entender isso, gente? Versículo 8. Aí ele começa a narrar a história novamente. Ele sempre volta para a história bíblica. Que havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. O Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os vendeu à mão de Cícera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei e dos moabitas que pelejaram contra eles. Versículo 10. Clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguro. É o que ele está falando. Ele está dizendo, todos os momentos que vocês erraram, vocês sofreram, independente do rei que vocês tinham. Mas quando vocês se arrependeram dos pecados de vocês, o que Deus fez? Deus trouxe uma intervenção e livrou vocês. Então não é questão de liderança, ele está dizendo, é a questão de Deus. Deus usa pessoas, mas é Deus que está fazendo as coisas. Então não se apoie em homens. Isso é claro para vocês? Versículo 12 a 15. Ele continua, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, né, quando vocês começaram a sofrer a opressão dos amonitas pelas mãos do Naás, quando vocês viram que eles vinham contra vocês, vocês disseram, não, mas reinará sobre nós um rei. Está vendo? E por que eles queriam o rei? Por causa da opressão dos amonitas. Por que eles decidiram que queriam um rei com as demais nações? Porque a pressão dos amonitas foi muito grande contra eles. Lembra que o Jefté lutou contra os amonitas, né? Aquela coisa toda. Mas ele diz, vocês estão sofrendo há muito tempo a pressão sobre todas as intervenções dos homens de Deus que vieram para proteger vocês, veio de Deus. Mas vocês chegaram num ponto agora, debaixo de uma nova pressão dos amonitas, vocês disseram, reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus. Tá vendo? Na verdade, Samuel aqui, ele está representando o coração de Deus. Ele tem a sua angústia pessoal em relação à decisão deles, mas ele está falando com o coração de Deus, está dizendo, puxa vida, vocês se viram apertados, vocês querem um novo rei? Sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei? Nós estamos no versículo 12, agora vamos para o 13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Ele continua, se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandato do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandato do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. O que Samuel está dizendo? Ele está dizendo pelo menos duas coisas importantes aqui. Ele está dizendo, independente de vocês terem um rei humano ou não, sempre será Deus o único que vai conseguir cuidar de vocês. Entende? Sempre será Deus o único que vai poder cuidar de vocês, independente de vocês terem rei ou não. Segunda coisa que ele está dizendo, ele diz, independente de vocês terem alguém humano sobre vocês ou não, se vocês não cumprirem os mandamentos de Deus, vai sobrar para vocês e vai sobrar para o rei. Entendeu? E vocês podem colocar o rei que vocês quiserem. Agora, se vocês desobedecerem os mandamentos, vai sobrar para todo mundo. Pode ser rei, pode ser reizinho, reizão, todo mundo vai sofrer dano. Então, é muito importante o que ele está falando. Porque ele disse, nenhum rei vai conseguir proteger vocês da minha ira. Percebe? Então, assim, é muito importante a gente entender isso aqui. Principalmente pessoas que tiveram debaixo de lideranças ruins, né, tiveram experiência, outras pessoas que vieram de outras denominações, que tiveram problemas com lideranças ruins.
Cara, a verdade é a seguinte, não tinha nada a ver com a liderança, tinha a ver com você. Entende? Tinha a ver com você. É isso que Samuel está dizendo. É a sua relação com Deus que não estava boa. Porque as opressões de liderança sobre a gente vêm da nossa má relação com o próprio Deus. Por isso que quando a gente começa a se relacionar bem com Deus, Deus vai mudando lideranças. Então não tem a ver com, eu sofri por causa da liderança. Não, isso não. O que Deus está dizendo é que existe uma conexão pessoal entre você e Ele, e que é inalterável pelos homens. Não tem como. Não tem ninguém que pode mudar o que Deus tem com você, se você e Deus estiverem bem. Entendeu? Isso é importante para vocês? Para mim é muito importante. É muito importante. Então, não é, mas pastor, mas fulano não era ruim, não. É você que não estava bem conectado. E você permaneceu tanto tempo lá por causa disso. Você não estava bem. Porque quando a gente está bem, a gente vai para geografias melhores. É isso que acontece. Aí você fala mal, você fica na mesma posição. Por quê? Você fica confinado. Então não tem nada a ver. Gente, a gente tem que parar de diminuir Deus. É a nossa relação com Deus que determina. Hoje nós temos no nosso ministério várias igrejas. Algumas igrejas prosperam e outras não. Pastor, mas por quê? Porque tem a ver com a conexão com Deus. Não é a minha conexão, não é pelo caráter do meu líder, mas sim pela minha conexão com Deus. Certo? Alguns devem dizer assim, porque se eu tivesse uma boa liderança, minha igreja crescia. Então por que a outra cresce debaixo da mesma liderança? Por que você ganha dinheiro debaixo da mesma liderança e esse não ganha? Por que seu casamento funciona debaixo da mesma liderança e o outro não funciona? Por que a sua empresa funciona, a do outro não funciona? Nós estamos debaixo da mesma liderança. Se todos vocês aqui estivessem mal, aí a gente tem que revisar a liderança. Mas por que você chega ali e fala assim, poxa, fulano está bem casado, né, está indo bem com a família, está debaixo da mesma liderança. O outro também, estou bem também. O outro diz, mas eu não estou bem, estou mal. Eu estou ganhando dinheiro. O outro diz, eu não estou ganhando dinheiro. Então qual é o problema? São conexões pessoais com Deus, não tem nada a ver isso. A gente tem que parar de ficar querendo terceirizar a culpa das pessoas. Quem determina a saúde espiritual sou eu com Deus. Sou eu com Deus. Lideranças são mecanismos que Deus usa, só, para ajustar, né, para corrigir a gente e tal. Mas a conexão saudável da nossa vida vem do próprio Deus. Entende ou não? Isso é importante saber disso. E não adianta ficar pensando, mas eu poderia estar melhor. Não, você está ruim porque você é ruim mesmo. É isso, você é ruim. Você não tem fidelidade, você não busca Deus, você não tem compromisso, às vezes você não sabe o que você quer. É isso aí. Isso aí. Porque quando você está com Deus, não importa a geografia. Vocês já viram homens que cresceram no deserto. Você viu água no deserto ou não? Por quê? Você viu fracasso no palácio e você viu água no deserto. Quantos homens de palácio fizeram coisas erradas e quantos homens no deserto sobreviveram? O Salomão estava no palácio e era o homem mais sábio do mundo, mas mesmo no palácio ele adorou os ídolos das suas esposas. O Moisés estava no deserto, conduziu uma nação inteira no deserto. Não tinha nada, tudo vinha de Deus. Tudo vinha de Deus, comida e bebida. E aí? E Moisés, você não viu Moisés adorando ídolos como o Salomão? Não vi, não está na Bíblia não. Mas Salomão não era o cara mais sábio do mundo, mas adorou ídolos, né? Adorar ídolos é uma abominação para Deus. Se prostrar diante de um ídolo, você está doido? Está doido. Cadê a sabedoria do cara? Então vamos lá, né? Então não é questão do lugar, da geografia. O negócio é a sua conexão com Deus. A gente tem que parar de ser menino. Eu desafio qualquer homem na terra a mudar o meu destino. Eu desafio qualquer homem na terra a alterar o meu destino que eu tenho, que Deus determinou para a minha vida. Não duvido. O meu bispo pode
liderar, ele pode entrar outro no lugar dele, nada vai ser mudado. Nada. Meu ministério não. Que quem determina a minha saúde espiritual é a minha conduta para com Deus. É o que eu quero diante de Deus. Então, é o que Deus está falando para a nação, é isso aqui. Samuel está ensinando para eles o seguinte: vocês estão achando que vai ser assim? Enquanto vocês continuarem do mesmo jeito, vocês vão sofrer, tendo rei ou não tendo rei. Ele falou: você vai apanhar rei e vai apanhar vocês junto. É isso que está falando, gente. A gente tem que abrir nossa mente. Então, vamos parar de terceirizar culpas e vamos começar a assumir compromissos. A gente tem o Deus que a gente busca, né? Samuel vai resumir a instrução, mostrando para eles que o que vai definir a qualidade de vida deles é a relação deles com Deus, independente de quem esteja reinando sobre eles. Ok? Se Deus quiser mudar a sua liderança, Ele muda. Se Deus quiser que você vá para outro lugar, Ele te leva, mas Ele vai cuidar de você, seja no deserto, seja no palácio. Essa é uma lição sobre os nossos apegos humanos. Se você tivesse recebido essa instrução antes, talvez o caminho teria sido mais fácil. Entende? Versículos 16 e 17. Ele diz: pode-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos, ele diz. Porque ele chegou falando uma realidade muito grande. Ele falou assim: ó, vocês estão com problema. Eles estão assim pensando: não estamos com problema, não. Vocês estão com problema. Ele falou: vocês estão querendo trocar. Vocês estão querendo mudar, né? Vocês estão querendo um atalhozinho para mudar a vida de vocês, achando o seguinte: vamos melhorar se a gente deixar de seguir a Deus, debaixo da ordenança dos juízes, e vamos arranjar um rei igual às outras nações. Vocês estão achando que vocês estão bem com Deus? Não, nós estamos bem com Deus. Nosso problema aqui é que a gente precisa de um rei. Ele falou: vocês não estão bem com Deus, não. Ele falou: é por isso que os amonitas estão pisando em vocês. Estão pisando em vocês. Vocês não estão bem com Deus, não. Não, a gente está bem com Deus. Eu falei: então eu vou provar que vocês não estão. Ele falou: então, ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Ele disse: não é hoje a cega do trigo? Não é o dia da gente fazer a colheita? Ele está falando sobre uma estação. Ele falou: clamarei, pois, ao Senhor, Ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então, essa era uma época na Palestina, final de junho, início de julho, né? Está perto, né? Mais ou menos. É diferente lá um pouco, né? Mas a gente não pode comparar com as nossas estações aqui, né? Com o nosso calendário. Raramente chovia. Vamos comparar que aqui, quando entra o frio, a chuva fica mais difícil. Raramente chovia. O céu era sereno e sem nuvens. Não poderia chover nessa época, não era comum chover, né? É como se você pegasse um agosto, assim, né? Um junho, julho bem frio, né? Você fala: poxa, não vai chover. Então essa seria uma grande prova de que eles estavam dentro de uma conduta inapropriada. Então essa é uma grande prova. Ele falou: vou fazer chover, vou falar para Deus mandar trovões e chuva agora. Pessoal, agora não vai cair nada, né? O tempo não está chamando para isso, não estamos na época de chuva. Aí no versículo 18 e 19, eu fico pensando na conexão que esse cara estava com Deus, né? Você está doido, moço? É igual Elias, né? Ele falou: não vai chover segundo a minha palavra. O cara tem que... Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Aí começou a trovejar e chover. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. O problema não é pedir um rei, o problema é achar que não tem culpa e trazer um rei para achar que vai melhorar. Esse é o problema mais profundo. Não é porque pedir um rei, mas pedir um rei para poder
mascarar os pecados. Entendeu? Vamos trocar de pastor para mascarar nossos pecados. Vamos trocar de igreja para mascarar os nossos pecados. Né? O cara sai da igreja, vai para outra igreja. Não estou falando que estou te condenando, não. Quando eu falo, é bom você sempre raciocinar, tá? Toda vez que eu falar alguma coisa, eu sou um cara que fala, acho que as pessoas raciocinam. Mas às vezes não raciocina, né? Eu tenho esse problema. Eu tenho que pensar que eu falo para um público que tem gente que não raciocina. Por isso que em igrejas grandes os caras falam umas coisas, as pessoas eles são rápidos para entender. Né? Igual eu fiz aquela brincadeira aqui com o negócio de psicólogo e tal, assim, né? A Elisângela entendeu a brincadeira. Um dia eu estava pregando num congresso, aí tinha uma psicóloga, conhecida, mulher e tal. Aí ela falou, eu falei uns negócios de brincadeira, ela falou, depois a gente falou assim, pastor, eu entendi o que você falou. Ela falou assim, você estava zoando. Eu falei, estava só zoando, nada a ver, eu respeito isso, já fiz tratamento com psicólogo, eu acho que é importante. Né? Ela falou, não, entendi sim, entendi. Então, raciocínio rápido, você tem que raciocinar. Né? Ficar levando, o pastor falou que negócio, o pastor não... né? Igual eu falei que o Espírito Santo é uma luz provisória, o cara já grita, luz provisória, o Espírito Santo. O cara raciocina, rapaz. Em relação à missão do Espírito Santo, ele é uma luz provisória, não a santidade dele. Entende? Então, o que nós estamos falando aqui é que às vezes as pessoas elas querem terceirizar. A pessoa sai de uma igreja. É que eu não estou prosperando. Eu não estou conseguindo as coisas. Eu vou trocar de igreja. Cara, você pode até trocar de igreja por motivos, outros motivos, vários motivos, né, que são necessários, sair de uma igreja para outra. Às vezes não tem, o cara está falando que não tem nada a ver com o que você acredita, né, a conduta do cara diferente do que você acredita, o cara tem uma fé diferente da sua. Cara, não tem como esse cara me ensinar alguma coisa. Tudo bem, é um direito que você tem, a igreja está aí para isso. Agora, porque eu não estou prosperando, porque eu não estou crescendo, porque o meu ministério não vai. Não vai. É porque você está mal com Deus, é por isso. Você não quer saber disso, né? Você não quer entender isso. Né? Quando você tem chamado, tenta se esconder no mato, você vê se Deus não te acha. Tenta. É isso que vocês precisam entender. Esse negócio dessa utopia, eu tenho um chamado, só que não me reconhece. Se você tiver chamado, pode ir lá para o meio do mato, você vai ver que Deus vai te achar lá. Ou não? O que vocês acham? Você esconde. Você esconde, você vai ver se ele não te acha. Ele te busca. Não buscou o Davi? Não adianta. As pessoas podem esconder vocês, como o pai do Davi fez. Ignorou ele, os irmãos ignoraram. Pode esconder, cara. Experimenta se esconder, se esconde lá na salinha. Se você tiver que ser um pastor, fala assim, eu vou procurar um ministério que ninguém me vê. Vocês podem ir. Se esconde mesmo. Faz esse teste com Deus, você vai ver. Se você tiver chamado, você fala, eu vou fazer um negócio que ninguém me vê. Fica escondido assim, né? Aí você fala, ele vai te buscar. Ele vai te buscar, você vai ver. É assim que você tem que entender. Olha para as pessoas hoje que estão fazendo alguma coisa para Deus relevante. Não estou falando de gente que faz coisa para Deus só. Tem gente que faz coisa para Deus de qualquer jeito. Olha para as pessoas que fizeram coisas, estão fazendo coisas para Deus relevante. Pergunta para elas se elas ficaram assim, ei, eu estou aqui, hein? Elas falam assim, deixa eu quietinho, elas falam. Elas não estão preocupadas com isso. Porque a unção é um negócio que sai arrastando a gente, cara. Não tem jeito, não. Então, eu fico triste de ver a doença dentro das igrejas de gente que quer ser as coisas. Eu queria ser, eu queria pregar, eu queria cantar. Meu amigo, só sabe quem está dentro do negócio. Só sabe quem está dentro do negócio. Porque se você está dentro de uma igreja séria, você vai saber que louvor não é simplesmente cantar. É mais pesado do que você imagina. Você vai saber que pastoreio é muito mais do que pregar. Você vai chegar num ponto, você vai falar assim, Deus, só me dá a opção para me marcar um X. Quero ficar sentado ou quero ficar lá na frente? Eu queria chegar na igreja assim, com a minha Bíblia, assistir o culto. Que maravilha você assistir aquele culto assim, glória a Deus. Aí depois você vai para casa, pega a sua esposa, seu filho vai para casa. Você não tem dor de cabeça com nada.
Você não tem ninguém que está atrás de você, não tem gente te acusando de nada, não tem gente duvidando da sua conduta. É uma maravilha, porque ninguém está nem para você, cara. Você vai cuidar da sua vida. Não vai ver quem está aqui na frente. O Bispo Pinaldo que fala isso, ele fala assim, rapaz, carregar pecado dos outros nas costas é a pior coisa que existe. Porque se você separa da sua mulher, sabe o que é a culpa? Todo mundo vai falar isso. É lá da igreja do pastor Edmar, separou. Né? Caiu lá. Não deu certo, quebrou. Está na igreja do cara lá, quebrou. É isso aí. É isso. Não é só essa questão social, é uma questão também espiritual. É um peso. Para poder chegar em você, tem que passar por mim. É complicado. Então, assim, quem nunca vive, acha que é uma maravilha. Pregar, essa é a parte mais fácil que existe do ministério pastoral. Poderia me classificar como conferencista, não sei o quê, botava lá um monte de mentirada embaixo, como muita gente faz, e ficava recebendo convite, ia lá para pregar, tem gente que já me conhece. Eu sou itinerante agora, eu podia falar. Boto o Pedrinho para tomar conta aqui, eu sou itinerante. Que vida boa ser itinerante, né? Você dá uma lascada na igreja lá, prega, fala um monte de coisa, você entra no seu carro e vai embora. E bota uma oferta no bolso. É bom, né? É bom esse negócio, né? Prega lá, tem para 1000 pessoas, o pregador, que benção. Você não tem compromisso com nada. Tchau, obrigado. Ninguém vai te ver. Aí fala um negócio domingo à noite, meu amigo. Na quinta eu estou aqui de novo. Eles estão tudo assim, ó. Vai. Eu vou te falar. Então, por isso que eu digo, gente, sai dessa utopia, deixa Deus te conduzir, fica quietinho no seu canto, sabe? Quietinho. Deixa Deus fazer as coisas, você vai para o céu do mesmo jeito. Do mesmo jeito você vai para o céu. Vai para o céu. Aliás, você está mais perto do céu do que nós. Você está mais perto do céu do que eu e essa turma toda que fica aqui em cima. Pode ter certeza. Eu falo isso. Às vezes a gente está mais perto do inferno do que as pessoas que estão sentadas. Porque a gente é alvo, a gente passa um monte de coisa difícil. Né? Então, por isso que é importante a gente ver a história de um povo que quer um rei para maquiar os seus pecados. Mas que Deus disse, vocês não estão bem comigo, não. E eu vou provar. Aí o Samuel faz chover. E diante dessa manifestação poderosa de Deus, eles temem. E descobrem que Deus confirmou através desse sinal de que Ele não estava satisfeito com eles. Deus disse, eu não estou satisfeito com vocês. Aí a ficha caiu, né? Eu achei que eu era crente, eu achei que estava tudo assim. Não estou satisfeito com você. As suas transições e mudanças, alternâncias, é porque você não está bem. O problema não é a sua geografia, o problema não é quem está sobre você, o problema não é... O problema é você, é isso que ele está falando. E no versículo 20, quando o povo está tremendo agora, né? Porque agora Deus vai matar a gente está mal. Agora eles descobriram que eles estão em pecado diante de Deus. Eles descobriram que o problema não é a troca de rei. Aí no versículo 20, eles tremeram, no versículo 19, aí o Samuel, bonzinho, podia dar uma risada. Falei. A gente vê como o homem de Deus é diferente, né? Então disse Samuel ao povo, não tem mais. Ele está dizendo, vocês não estão lidando com Deus carrasco. Não precisa ter medo. Vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Ele falou, dou uma saída para vocês. Eu falei, vocês podem ter o rei, mas segue o Senhor de todo o vosso coração. E não vos desviei, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Então não adianta vocês seguir vaidades, porque a vaidade não vai livrar vocês. Não adianta vocês quererem o rei, porque isso é vaidade, ele diz. Não adianta vocês quererem uma igreja que vocês não têm história com ela, porque é vaidade de vocês. Vocês não entenderam. Percebe? Não adianta vocês, eu vou para a igreja lá que funciona, já está bombando lá, sei lá o nome da igreja, Church, grandona, americanizada, né? O povo gosta. Church. Aí, vou para lá que agora está todo mundo lá. Aí você fala, poxa, é legal, né?
O capim já está tudo verde, né? Você não vai ter processo para você. Beleza, não tem problema. Mas se apoia em Deus, ele está dizendo. Porque isso é vaidade. Isso é vaidade, é vaidade. Então ele deu uma séria advertência para que ele se apoiasse somente em Deus. E no poder de Deus através da obediência espiritual. Ele está dizendo, vocês erraram, mas aprendam uma lição. Vocês vão continuar com o rei de vocês, não tem problema. Mas a partir de agora, ele falou, vocês aprendam a depender de Deus e aprendam a buscar Deus para que as coisas possam ir bem. Senão vocês não vão parar de trocar de rei. Certo? No versículo 22, ele acabou dizendo no versículo 20 e 21 que Deus é bom. Ele falou, Deus é bom. Porque, embora vocês estejam em pecado, vocês escolheram um rei para afrontar Deus, para tentar fugir de um ajuste necessário, ele falou, Deus é bom, pode ficar tranquilo. Mas você fez trovejar agora e chover, né? Vai que ele manda um raio sobre a gente. Ele falou, não, calma, Deus é bom. Ele falou, e ele vai dizer porque que Deus é bom. Ele vai dizer porque Deus é bom. Ele falou assim, mas a gente errou, né? Nós estamos em pecado. E se quem manda um trovão e manda uma chuva, manda um raio. Pode matar a gente, pode mandar um terremoto. E se nós estamos errados, e Deus mostrou para a gente que a gente está errado, agora a gente admite, nós vamos morrer. Ele falou, não, relaxa, calma. Eu vou dizer por que Deus não vai mandar um raio sobre vocês, ele vai falar. Versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. O que ele está dizendo? Está falando sobre a realidade que você já conhece. Ele diz, Deus não se move por causa de pessoas, Ele se move por causa dele. É isso que ele está dizendo. Vocês estão achando que Deus vai se desconfigurar por causa do pecado de vocês? Não. Vocês estão muito enganados. Deus não é igual a vocês, não. Ele está dizendo que vocês fazem as coisas, né, dependendo da reação. Né, Deus não se move por reações assim, não. Deus é um Deus bom. Ele vai continuar sendo bom. Por quê? Por causa dele. Ele está preservando quem ele é. Não é isso que ele está dizendo aqui? Versículo 22. Por causa do seu grande nome. O nome dele é grande, ele é Deus. Então ele não vai mudar por causa dos seus pecados. Aí fica a lição para nós. Você tem que mudar quem você é por causa da conduta dos outros? Você não tem que mudar. Você tem que deixar de ser justo e honesto por causa da conduta dos outros? Você tem que trair porque você foi traído? Você tem que pisar porque você foi pisado? Você tem que ser infiel porque as pessoas foram infiéis? Ele falou, não. Ele falou, isso não é espiritualidade, não. Ele falou, vocês fizeram um monte de coisa errada. Vocês escolheram um rei, vocês pilharam Deus. Mas ele vai continuar cuidando de vocês. Ele diz, oba! Mas não é por causa de vocês. É por causa dele. Que para ele, a integridade dele é muito importante. Ele zela por quem ele é. Por isso que a Bíblia diz, embora sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é inviolável. Né? E não é legal isso? Aí você às vezes tem uma esposa, está lá sendo traída pelo marido, aí ela descobre. Aí a amiga fala, você podia trair ele também. Fala, não, isso não faz parte de mim. Entendeu? Ah, você podia meter o pau no cara lá que falou mal de você também. Está falando de você na cidade inteira. Você podia também sair na rua falando. Eu falei, não, isso não faz parte de mim. Essa é a lição que ele está dando. Mas te roubaram, rapaz. Todo mundo rouba. Por que você não rouba também? Não, seu patrão lá tirou aquele salário que você tinha direito lá. Você podia roubar da empresa, para ter tanta coisa aqui na empresa. Ele não está roubando de você? Você tinha direito a ganhar 2.000. Ele está te dando 1.800 só. Ou está te negando o ticket que você tinha direito. Por que você não vai todo dia e leva um parafuso? Né? Ele falou, não, isso não faz parte de mim. Isso não tem nada a ver comigo. Ah, mas você está sendo humilhado pelo pastor, pisado pelo pastor da igreja, o líder da igreja. Você não faz a mesma coisa? Eu falei, não, isso não faz parte de mim. Eu oro por ele. Viu a diferença? E existe isso. Então, o que Deus está ensinando para a gente aqui através do profeta é isso. A gente não pode mudar quem nós somos em função da conduta dos outros. Isso é espiritualidade. Ele disse, o Senhor vai cuidar de vocês por causa do nome dele. Ele vai continuar cuidando de vocês. Vocês podem pilhar ele.
Vocês podem ignorar, vocês podem pisar nele, do jeito que vocês quiserem. Ele vai continuar amando vocês, ele vai achar um caminho para cuidar de vocês. Então Samuel, ele revelou aqui um grande segredo espiritual. Ele falou, Deus, ele age com base naquilo que ele é. É interessante a gente ler em Ezequiel, essa realidade é tão forte, ignorada às vezes pelos crentes. Ezequiel 36, do verso 22 em diante. Ezequiel 36, verso 22 em diante. Olha só que interessante, mesma situação. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ele diz, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações por onde fostes. Esse é o problema. Porque a gente tem a ideia de que, a conduta de Deus, o caráter de Deus é muito maior do que você imagina. Entende? Para manter o caráter dele, a dignidade dele, povos e nações morrem. Pode ver que a palavra dele não muda. Então Deus, ele pode ter, ele não muda. Você pode fazer o que você quiser. Ele é sempre o mesmo Deus. Porque esse é o símbolo do poder, cara. É o símbolo do poder, é o símbolo da espiritualidade. Se você se desconfigura com base em circunstâncias, você perdeu o poder. Qual o poder que você tem? Você é o líder lá, você é o patrão da empresa, aí o cara está te pilhando, você vai ficar, eu estou desesperado, eu sempre vou fechar a empresa, porque as pessoas... Não, você não pode perder esse poder. Você tem que ser quem você é. Você tem que continuar sendo uma pessoa correta do jeito que você é. Por isso que ele está dizendo assim, é por causa do meu santo nome que profanaste entre as nações por onde foste. Por isso que, no versículo 22, ele disse, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. É isso. Então, o nome de Deus é uma coisa séria, né? Para a gente poder ficar... às vezes você joga o nome de Deus no lixo com a sua conduta. A gente ser igreja de forma errada, as pessoas lá fora falam, esse Deus aí que, se visse Deus que esse povo faz o que quer, não, é isso que Deus tinha que ouvir o tempo todo. O tempo todo o nome de Deus era escarnecido por causa da conduta do povo. Então ele está dizendo, maior do que vocês é o meu nome. E quem eu sou, eu vou continuar sendo, e graças a Deus por isso. Você já pensou se Deus mudasse em função da nossa conduta? Está todo mundo morto. Você fez um trem errado, Deus enfurecia de lá e mandava um raio na nossa cabeça? Deus que me livra. É igual você ver um filho, ele não consegue desconfigurar um pai de verdade. Nem uma mãe. Às vezes o filho não merece nada, mas você não consegue ser mal com o filho. Não é verdade? Aí o filho faz um trem que você não gosta, você não consegue, cara, ser mal e deixar de ser uma boa mãe e um bom pai. É interessante esse negócio, né? O cara fala, eu boto para fora de casa. Não bota nada. Pai e mãe de verdade não coloca não. Coloca nada. Só se não for pai e mãe, né? Mas que pai e mãe de verdade não coloca não. Deus é da mesma forma. Tudo bem? No versículo 23, a gente está fechando aqui, ele diz, enquanto a mim, ele vai falar dele agora. Interessante, ele começou falando dele e acabou falando mais de Deus, né? Sobrou só um restinho para ele. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Puxa vida. Rapaz, que espiritualidade é essa, né, cara? O cara foi desprezado pela nação inteira, mas ele falou assim, quanto a mim, ele considera um pecado deixar de orar por eles. Ele falou, eu não vou deixar de orar por vocês. Vocês me desprezaram, mas eu vou orar por vocês. Deus vai continuar cuidando de vocês e eu vou continuar orando por vocês. O cara tem o coração de Deus. Antes eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Se é outro, fala assim, vocês vão se lascar todo mundo. Vocês escolheram o rei de vocês, agora deixa eu seguir meu caminho.
Você vê como é que a espiritualidade é diferente, né, da condição humana. É muito forte a pessoa espiritual. Ele falou, eu vou cuidar de vocês, vou orar por vocês, vou continuar fazendo direito. Puxa vida, colocou o rei no lugar do cara. Ele está dando uma lição de espiritualidade, gente. Mesmo diante da rejeição do povo de Israel com ele. Gente, nas entrelinhas existem cada lição fantástica. No versículo 24, ele disse para eles, fiquem tranquilos, nós não somos inimigos de vocês, embora vocês sejam pecadores. Deus continua amando vocês e eu, como líder, continuo amando vocês. Ele falou, mesmo vocês me jogaram no canto. Mas ele falou assim, só peço a vocês uma coisa, então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Legal, porque ele não está pedindo nem nada para ele. Ele está falando assim, ó, por mim vocês não precisam se preocupar, mas tema a Deus, se vocês querem ter qualidade de vida. Então ele começa o capítulo dando a impressão de que ele está defendendo ele, a ele mesmo, né, dá essa impressão, mas aqui ele revela que ele está defendendo a Deus. No versículo 25 ele disse, primeiro no 24 ele disse que vocês temam a Deus e sirvam Ele com fidelidade. No versículo 25, porém que é difícil, se perseverar em fazer o mal, vocês continuam sendo ruim, vocês vão perecer. Assim vós, como o vosso rei. Mas como assim? O rei não é forte? Não. O rei não é... que a gente pediu não é... Não, vai perecer vocês junto com eles, com o bonequinho que vocês escolheram. Interessante. Ele se mostra preocupado com o povo, mas diz para o povo, se vocês escolheram um caminho errado, nem eu consigo proteger vocês, orando, ele falou. Porque Deus é Deus, vocês vão ficar vulneráveis. E Deus não vai poupar nem vocês, nem o rei. Para vocês entenderem o poder que o rei que vocês escolheram tem. Tudo bem? Amém. Então eu proponho o encerramento. Amém? Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, que cada palavra lida possa ser algo real para a nossa vida. E venha imprimir isso nos nossos corações, para que tenhamos a conduta desse profeta Samuel, para entendermos a nossa posição, como devemos nos alinhar com a Tua vontade, como é importante uma submissão direta ao Senhor, e que a nossa expectativa esteja sempre no Senhor. Nós queremos consagrar esse tempo a Ti, te pedir um dia de paz, um dia de bênção, que tenhamos um culto sobrenatural, debaixo da Tua unção poderosa. Amém e amém. ונחה רוח ונחה רוח ונחה רוח השם